Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. Imagine um soldado inimigo na sua mira, mas ao puxar o gatilho, você percebe que ele é apenas uma criança, um menino de 10 anos, vestindo uma farda grande demais, empunhando um fuzil com mãos que tremem de puro terror. Ele não luta por ideologia nem por glória. Ele atira porque a poucos metros dali, oficiais da SS mantêm sua mãe sob a mira de uma pistola, prometendo a execução se o menino recuar. Hoje, narramos o dia em que pracinhas brasileiros descobriram essa tortura psicológica e decidiram ignorar as regras do front para realizar o resgate mais improvável da campanha da Itália. Prepare-se para descobrir como a humanidade da FEB silenciou o ódio nazista. O inverno de 1944 na região dos Apeninos, na Itália, era um cenário de desolação absoluta que parecia ter sido pintado com tons de cinza, branco e o vermelho escuro do sangue congelado. Para os soldados da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, o frio não era apenas uma condição climática, era um adversário físico, uma massa gélida que penetrava nas fardas de brim, entorpecia os dedos e testava a sanidade de homens que haviam partido do calor tropical para lutar em montanhas que nunca haviam visto antes. A neve ocultava armadilhas mortais, e o silêncio dos vales era frequentemente estilhaçado pelo rugido seco da artilharia alemã ou pelo estalo dos rifles de precisão que vigiavam cada movimento aliado. No meio desse cenário de guerra total, o exército alemão, em seus momentos finais de desespero, começou a recorrer a táticas que desafiavam qualquer noção de ética militar, utilizando os mais vulneráveis como escudos e ferramentas de combate. Foi em um desses setores, nos arredores de uma pequena vila de pedra cujas casas pareciam esqueletos sob a névoa, que o batalhão brasileiro se deparou com uma resistência que não fazia sentido tático. Os brasileiros avançavam com cautela, movendo-se de ruína em ruína, com os olhos fixos nas janelas escuras e nos telhados desabados. Eles esperavam encontrar veteranos endurecidos da Wehrmacht ou paraquedistas fanáticos da Luftwaffe, mas o que encontraram foi uma cadência de tiros irregular, vinda de um ninho de metralhadora improvisado atrás de um muro de pedra. Sempre que os brasileiros tentavam flanquear a posição, o atirador inimigo hesitava, disparando rajadas que pareciam mais um pedido de socorro do que um esforço real de aniquilação. Após uma troca de tiros intensa e o lançamento de granadas de fumaça, um grupo de pracinhas conseguiu cercar a posição. Ao darem a ordem de rendição em alemão, o que emergiu de trás das pedras não foi um oficial imponente, mas uma figura pequena, cujo capacete balançava sobre os olhos e cujo uniforme estava amarrado com cordas para não cair. Era um menino alemão, que não deveria ter mais de 10 ou 12 anos, com o rosto manchado de fuligem e lágrimas que haviam congelado em suas bochechas. A primeira reação dos soldados brasileiros foi de um choque profundo. Eles baixaram as armas tomados por uma mistura de pena e indignação. Como o Terceiro Reich podia ter chegado ao ponto de armar crianças para enfrentar soldados profissionais do outro lado do oceano? O menino, trêmulo e soluçando, apontava freneticamente para uma construção maior que ficava no topo da colina, uma antiga fazenda que servira de posto de comando local para uma unidade da SS. Entre os pracinhas, havia um cabo vindo do Rio Grande do Sul, descendente de imigrantes alemães que falava o idioma com fluência. Ele se aproximou do menino com as mãos abertas, tentando acalmá-lo. Foi então que a história cruel começou a ser revelada. O menino, cujo nome era Hans, não estava ali por vontade própria ou por fanatismo juvenil. Ele explicou com a voz embargada que os oficiais alemães haviam levado sua mãe para dentro daquela fazenda. Eles disseram a Hans que, se ele não ficasse no muro e não disparasse contra os brasileiros, eles a executariam sumariamente. O menino era um refém em farda, obrigado a lutar para garantir que a única pessoa que ele amava continuasse viva. A revelação caiu sobre o pelotão brasileiro como uma granada de impacto moral. A raiva que os pracinhas sentiam pelo inimigo
transformou-se em uma determinação fria de punir os homens que usavam uma criança daquela forma. Eles olharam para a fazenda fortificada e entenderam que não se tratava mais de uma missão de conquista de território, mas de uma questão de honra e decência humana. O comando brasileiro foi informado via rádio sobre a situação. As ordens padrão seriam bombardear a fazenda com artilharia pesada para limpar o caminho. Mas isso significaria a morte certa da mãe do menino e de qualquer outro civil que estivesse lá dentro. Os brasileiros, conhecidos por sua mística da cordialidade e por uma ética que muitas vezes os levava a dividir a própria ração com a população faminta, decidiram que não permitiriam que aquela atrocidade fosse concluída. O sargento brasileiro, um homem endurecido por meses de trincheiras, mas com o coração ainda vibrante, tomou a decisão de realizar uma incursão de resgate silenciosa. O plano era perigoso e tecnicamente contra as regras do front, que exigiam cautela e apoio de fogo. Mas os brasileiros nunca foram conhecidos por seguir a lógica fria quando a vida de um inocente estava em jogo. Hans, o menino, desenhou na neve a planta aproximada da fazenda, indicando onde vira a mãe ser levada por último. Ele descreveu os guardas, as metralhadoras nos andares superiores e a porta dos fundos que costumava ser usada para o transporte de lenha. Os pracinhas prepararam-se no silêncio da madrugada, pintando os rostos com fuligem e verificando cada munição. Eles não levaram rifles pesados que fariam barulho, preferindo facas, pistolas com silenciadores improvisados e a agilidade que haviam desenvolvido caçando nas matas do Brasil antes da guerra. O objetivo era simples: entrar, neutralizar a SS e trazer a mulher de volta, antes que os alemães percebessem que Hans fora capturado. A aproximação foi feita sob um manto de névoa densa que parecia conspirar a favor do resgate. Os brasileiros moviam-se como sombras, rastejando pela neve que amortecia o som de seus passos. Cada respiração era controlada para não criar nuvens de vapor que pudessem denunciar suas posições aos sentinelas alemães. No ninho de metralhadora, onde Hans fora deixado, um manequim improvisado com um capacete foi colocado pelos brasileiros para simular que o menino ainda estava no posto, enganando os observadores da fazenda que vigiavam o muro através de binóculos de longo alcance. Enquanto isso, a ponta de lança do resgate alcançava o perímetro da construção. Eles podiam ouvir o som de risadas e o cheiro de tabaco vindo de dentro. Os oficiais da SS sentiam-se seguros, acreditando que a artilharia aliada era o único perigo real e que uma criança no muro seria alerta suficiente contra qualquer avanço de infantaria. O primeiro sentinela alemão foi neutralizado na entrada da despensa, um movimento rápido e silencioso, executado por um pracinha que agira com a precisão de um cirurgião. O grupo entrou na casa, sentindo o calor dos fogões de pedra que contrastava com o frio lá fora. Eles moviam-se pelos corredores escuros guiados pela descrição de Hans. No porão da fazenda, onde os suprimentos de vinho e queijo eram mantidos, encontraram a mãe do menino. Ela estava amarrada a uma cadeira, com os olhos vendados e o rosto marcado pelo cansaço e pelo terror. Ao sentir a presença dos brasileiros, ela encolheu-se esperando o pior, mas as palavras sussurradas em alemão pelo cabo gaúcho trouxeram o primeiro sopro de esperança em dias. Eles cortaram as cordas e a ajudaram a levantar, mas o resgate estava apenas na metade. O barulho de passos no andar de cima indicava que a troca de guarda estava prestes a acontecer. A retirada precisava ser imediata. Os pracinhas formaram um escudo humano ao redor da mulher, guiando-a pela mesma porta dos fundos. No entanto, um oficial alemão, ao descer para buscar mais garrafas no porão, deparou-se com a cena. O grito de alerta dele foi cortado por um disparo, mas o estrondo ecoou pela fazenda como um trovão. O silêncio da missão fora quebrado. Em segundos, a casa transformou-se em um vespeiro. Luzes foram acesas e o som de botas correndo pelos assoalhos de madeira preencheu o ar. Os brasileiros não tinham mais a vantagem da surpresa. Agora, eles tinham apenas a sua coragem e a necessidade de proteger a mulher enquanto fugiam pela encosta aberta coberta de neve. Rajadas de metralhadora começaram a riscar a escuridão, atingindo as árvores ao redor
e levantando colunas de neve. No posto onde Hans esperava, o menino viu a confusão e o brilho dos disparos. Seu coração de criança batia com uma força que parecia querer romper as costelas. Ele viu os brasileiros emergirem da fazenda, correndo em direção ao seu muro, carregando uma figura que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. A mãe dele estava viva. O menino, ignorando as ordens de ficar escondido, saltou o muro e correu em direção à encosta gritando o nome dela. Foi um momento de desespero absoluto. Os oficiais da SS, percebendo que haviam perdido o seu trunfo e que o menino traidor estava fugindo, concentraram o fogo naquela pequena silhueta que corria pelo branco da neve. Os pracinhas brasileiros, vendo o perigo iminente, lançaram-se em uma manobra de cobertura suicida, expondo-se ao fogo inimigo para criar uma barreira de chumbo que impedisse os alemães de atingirem a criança e a mãe. A batalha na encosta foi curta, mas de uma ferocidade que marcou a alma de todos os presentes. Os brasileiros usavam seus rifles M1, com uma cadência que desorientava os alemães, enquanto se moviam em zigue-zague para resgatar Hans. Um dos pracinhas, um jovem vindo do interior de Minas Gerais, foi atingido no ombro, mas continuou disparando até que o menino alcançasse a segurança das pedras. O reencontro entre Hans e sua mãe aconteceu ali mesmo, sob a chuva de balas e o cheiro acre de pólvora. Eles se abraçaram com uma força que parecia querer fundir as suas existências, alheios ao caos ao redor. Para os brasileiros, aquela imagem valia cada risco corrido e cada gota de sangue derramado. Eles haviam provado que, em uma guerra de ideologias monstruosas, o Brasil levara para a Europa algo que os nazistas nunca conseguiriam compreender: a primazia do afeto sobre o ódio. Com a mulher e o menino em segurança atrás das linhas brasileiras, o batalhão decidiu que a fazenda da SS não poderia mais ser poupada. A fumaça da cobra, símbolo da FEB, agora subiria com toda a sua força. A artilharia brasileira, que fora mantida em silêncio para não ferir os inocentes, recebeu as coordenadas exatas. Em minutos, o topo da colina foi transformado em um inferno de fogo e aço. A fazenda, que fora o cenário de tamanha crueldade contra uma criança e sua mãe, foi reduzida a escombros sob o peso dos obuses brasileiros. Não houve sobreviventes entre os oficiais da SS que ocupavam a construção. A justiça do fronte fora aplicada com a precisão que a situação exigia. Mas no acampamento brasileiro, o clima não era de celebração militar ruidosa. Era de uma satisfação silenciosa e profunda. Hans e sua mãe foram levados para o posto de socorro avançado. As enfermeiras da FEB, as pioneiras que cuidavam dos feridos com uma dedicação materna, assumiram o cuidado da mulher alemã. Elas ofereceram sopa quente, cobertores limpos e o tratamento humano que ela não recebia há meses. O menino não saía do lado dela, segurando sua mão como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Os pracinhas que participaram do resgate passavam por ali apenas para ver se eles estavam bem, trazendo doces e pequenos presentes improvisados. Para Hans, os homens de farda verde-oliva com o emblema da cobra fumando não eram mais o inimigo. Eles eram os anjos que vieram do outro lado do mundo para salvar a sua vida e a de sua mãe. Ele aprendeu as primeiras palavras em português, obrigado e amigos, e repetia-as com um brilho nos olhos que o horror da guerra não conseguira apagar. A história do resgate de Hans e sua mãe espalhou-se pelo regimento e chegou aos ouvidos do comando aliado. Oficiais americanos e ingleses olhavam para a ação com uma mistura de espanto e admiração. Eles viam no gesto brasileiro uma característica única, a capacidade de colocar a humanidade acima da estratégia. Onde outros teriam visto apenas alvos e estatísticas, os pracinhas viram um filho e uma mãe. Essa reputação de humanidade precedia os brasileiros em cada vila que libertavam. A população italiana recebia os pracinhas com flores e vinho, reconhecendo neles não conquistadores, mas libertadores que respeitavam a vida acima de tudo. O episódio de Hans tornou-se um símbolo da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, provando que o Brasil não fora à guerra apenas para disparar tiros, mas para restaurar a dignidade onde ela fora estilhaçada. No entanto,
a guerra ainda não havia acabado. Hans e sua mãe precisariam ser encaminhados para a retaguarda, para os centros de refugiados, que começavam a se organizar conforme o exército alemão recuava para o norte. O momento da despedida foi um dos mais emocionantes daquela campanha. O sargento que liderara o resgate deu a Hans o seu próprio cachecol de lã, um gesto de proteção contra o inverno que ainda seria longo. O menino abraçou cada um dos soldados, chorando agora não de medo, mas de gratidão. Ele prometeu que nunca esqueceria os brasileiros. A mãe, com o olhar carregado de uma paz que ela pensara nunca mais encontrar, agradeceu aos homens que arriscaram tudo por estranhos. Eles partiram em um caminhão de transporte rumo a uma nova vida, longe das garras da SS. A partida de Hans e de sua mãe em direção ao centro de refugiados deixou um vácuo de silêncio meditativo no acampamento dos pracinhas brasileiros. Nas semanas que se seguiram, a rotina brutal da guerra retomou seu curso, com as marchas forçadas sob a neve e os combates intermitentes nas cristas da linha gótica. Mas algo havia mudado na alma daqueles homens que participaram do resgate. Para os soldados do Brasil, a guerra deixara de ser uma abstração estratégica decidida em gabinetes distantes e tornara-se uma cruzada pessoal pela preservação da dignidade. Eles carregavam consigo a imagem do menino Hans soltando o fuzil, um gesto que simbolizava a vitória da vida sobre a engrenagem de morte do Terceiro Reich. O sargento mineiro, que frequentemente olhava para o cachecol que dera ao menino, comentava com seus companheiros sobre como a farda de Hans, pequena e improvisada, era o maior crime que ele já testemunhara. A mística da cordialidade brasileira, tantas vezes citada por historiadores, não era apenas uma característica social, mas uma arma de resistência moral. Enquanto o exército inimigo desmoronava sob o peso de sua própria desumanidade, o soldado brasileiro erguia-se como o guardião de um valor que o aço nazista não conseguia penetrar. Nas trincheiras úmidas, entre um bombardeio e outro, as conversas giravam em torno do destino do menino. Eles se perguntavam se Hans conseguiria recuperar a infância roubada e se a mãe dele encontraria forças para esquecer o terror vivido na fazenda da SS. Esse interesse genuíno pelo bem-estar de um inimigo civil era o que diferenciava a Força Expedicionária Brasileira de outras unidades aliadas. Os americanos e britânicos, embora eficientes e corajosos, mantinham uma distância pragmática da população local, mas o pracinha brasileiro misturava-se ao povo, dividia o prato de comida e adotava as dores alheias como se fossem as suas. O episódio de Hans tornou-se um marco ético no regimento. Sempre que a exaustão ameaçava abater o moral da tropa, alguém recordava o momento em que a mãe de Hans fora trazida para a segurança. Aquele resgate provara que o Brasil estava na Itália para reconstruir o que o ódio havia destruído. O sucesso da missão silenciosa na fazenda deu aos soldados uma confiança renovada. Eles sabiam que eram capazes de realizar o impossível quando a motivação era a proteção do inocente. Enquanto a primavera de 1945 começava a derreter as neves eternas dos Apeninos, a ofensiva final aliada ganhava uma velocidade imparável. Os brasileiros participaram da tomada de cidades estratégicas e do cerco de divisões alemãs inteiras. Mas a história de Hans continuava viva nos registros orais da tropa. Com a rendição definitiva da Alemanha, em maio de 45, iniciou-se o complexo processo de desmobilização e o retorno triunfal para o Brasil. Ao embarcarem nos navios de volta para casa, muitos pracinhas levavam consigo pequenas lembranças da Itália, mas todos carregavam a memória do menino que lutou para salvar a mãe. O retorno ao Rio de Janeiro foi uma explosão de alegria nacional, com a cobra fumando finalmente descansando em solo brasileiro. No entanto, do outro lado do oceano, a Europa era um cemitério de destroços e esperanças estilhaçadas, onde Hans e sua mãe tentavam encontrar o seu lugar em uma Alemanha dividida e ocupada. Os anos de pós-guerra foram difíceis para os sobreviventes na Europa Central. Hans cresceu em uma nação que tentava se redimir de seus pecados, carregando as cicatrizes psicológicas de ter sido um soldado mirim. Mas, ao contrário de muitos de sua geração,
que foram consumidos pelo amargor e pela vergonha, Hans nutria uma memória luminosa. Ele se lembrava dos homens de pele morena e sotaque musical que não o trataram como um traidor ou um inimigo, mas como uma criança que precisava de socorro. Em sua mente, a imagem do Brasil era a imagem da liberdade. Na década de 1960, Hans, agora um homem adulto e engenheiro bem-sucedido em Frankfurt, decidiu que era hora de procurar os seus salvadores. Ele iniciou uma busca minuciosa através da Cruz Vermelha e de associações de veteranos, tentando localizar os pracinhas que participaram da incursão na fazenda da Toscana. Ele possuía apenas descrições vagas e os nomes de batismo de alguns soldados, mas a sua determinação era alimentada por uma dívida de gratidão que o tempo só fizera aumentar. A pesquisa de Hans o levou a um pequeno escritório da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, no Rio de Janeiro. Através de cartas trocadas entre continentes, a história do resgate na fazenda foi finalmente conectada aos nomes reais dos heróis. Hans descobriu que o sargento que liderara a missão ainda estava vivo, morando em uma pacata cidade no interior de Minas Gerais, cercado por seus netos e pelas memórias da guerra. Em 1974, exatamente 30 anos após o resgate, Hans viajou para o Brasil. O encontro entre o ex-menino soldado e o velho sargento brasileiro foi um dos momentos mais lancinantes da história da fraternidade militar. Não eram mais o refém e o salvador. Eram dois homens unidos por um evento que desafiara a barbárie. Hans trouxe consigo fotografias de sua mãe, que falecera anos antes em paz, e contou ao sargento que ela nunca passara um dia sequer sem mencionar os brasileiros em suas orações. O encontro serviu para fechar um ciclo de dor que permanecera aberto por décadas. O sargento mineiro, com os olhos marejados, apresentou Hans à sua família como o filho alemão que o Brasil ganhou na guerra. Eles passaram dias conversando, reconstruindo os detalhes daquela madrugada na névoa da Toscana. Hans percebeu que o resgate de sua mãe fora o ato de bravura que o sargento mais se orgulhava, muito mais do que as medalhas de combate recebidas em Monte Castelo. Para o veterano brasileiro, salvar aquela família fora a prova de que a humanidade pode florescer mesmo no solo mais adubado pelo ódio. Hans visitou outros pracinhas do pelotão, levando a cada um deles o testemunho de que o sacrifício deles não fora em vão. Ele explicou que a vida que ele construíra, a família que ele agora tinha na Alemanha e a sua carreira eram frutos diretos da decisão daqueles brasileiros de não bombardearem a fazenda e arriscarem as próprias vidas em uma incursão de resgate. A história de Hans e dos pracinhas tornou-se uma parábola moderna sobre a ética na guerra. Ela mostra que o exército brasileiro possuía uma singularidade que o diferenciava das potências bélicas da época: a mística da cordialidade aplicada ao fronte. Enquanto a SS representava a mecanização do mal e a desumanização do adversário, a FEB representava a resistência do afeto. O resgate de uma mãe e seu filho no meio de uma das maiores batalhas da história humana é o testemunho material de que a paz não é apenas o fim dos disparos, mas o início da restauração da alma. O Brasil deixou na Itália uma herança de respeito que perdura até hoje. Nas vilas dos Apeninos, o nome do Brasil ainda é evocado com carinho, não como uma força de ocupação, mas como uma força de proteção. A trajetória de Hans prova que o impacto de um ato de bondade em meio ao caos pode reverberar por gerações, transformando antigos inimigos em irmãos de destino. Hoje, quando visitamos os cemitérios militares na Itália ou o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro, vemos nomes gravados no bronze e no mármore. Mas as histórias mais poderosas são aquelas gravadas nos corações dos sobreviventes. O resgate de Hans é um lembrete de que a guerra é feita de pessoas e não de números. A coragem brasileira na campanha da Itália foi feita de muitos episódios de bravura técnica, mas o brilho mais intenso veio da compaixão. O menino alemão que lutou porque nazistas tinham sua mãe encontrou nos brasileiros a resposta para a sua agonia. Ele encontrou homens que, mesmo cercados pela morte, escolheram ser gigantes da vida.
E essa é a verdadeira glória do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ter levado luz para um continente que estava mergulhado na escuridão mais profunda. A narrativa de Hans serve também para refletirmos sobre o custo humano das ideologias extremistas. O uso de crianças em conflitos é o ápice da degradação moral de qualquer regime. Quando os oficiais da SS colocaram Hans naquele muro com um fuzil, eles estavam tentando destruir não apenas o inimigo brasileiro, mas a própria essência da infância do menino. O resgate executado pelos pracinhas foi, portanto, um ato de libertação espiritual. Eles libertaram Hans da culpa de ser um soldado e devolveram-lhe a condição de filho. Essa distinção fundamental entre o alvo militar e o ser humano é o que define o caráter do povo brasileiro. A FEB provou que é possível ser um combatente de elite sem perder a capacidade de chorar pela dor alheia e de agir para mitigá-la, custe o que custar. Ao final de sua vida, Hans tornou-se um grande entusiasta da amizade entre o Brasil e a Alemanha, financiando bolsas de estudo e intercâmbios culturais como forma de retribuir a chance que recebera. Ele costumava dizer que o seu coração possuía as cores das duas bandeiras, unidas pelo sangue derramado na neve da Toscana. O sargento Mineiro e os outros pracinhas faleceram com a consciência tranquila, sabendo que a sua participação na guerra fora pautada pela honra. Eles sabiam que a cobra fumara para apagar o incêndio do fascismo, mas também para aquecer o coração de quem fora abandonado pela sorte. A história de Hans permanece viva no arquivo das guerras, como um farol para os tempos atuais, lembrando-nos que, mesmo nos momentos de maior escuridão, a escolha pela humanidade é sempre a decisão mais corajosa que um homem pode tomar. A fazenda no topo da colina, que um dia foi um centro de terror da SS, hoje é apenas uma lembrança diluída pelo tempo e pela vegetação que recobriu as ruínas. Mas a lição de Fornovo e dos Apeninos continua fresca. O Brasil na Itália foi a prova de que a coragem e a gentileza não são excludentes, mas complementares. O pracinha brasileiro foi o único que conseguiu derrotar o nazismo no campo de batalha e no campo moral simultaneamente. Cada vez que contamos a história de Hans, estamos honrando a memória de milhares de jovens brasileiros que deixaram tudo para trás para provar que a vida é sagrada. O menino que foi obrigado a ser soldado encontrou nos brasileiros os pais que a guerra tentara lhe tirar. E essa conexão, forjada no gelo e no fogo, é a prova definitiva de que o bem é invencível. O Arquivo das Guerras encerra este relato com a certeza de que a história da FEB é uma das mais ricas em episódios de humanidade. A trajetória de Hans e da sua mãe é apenas uma das milhares de vidas que foram tocadas pela alma brasileira no fronte europeu. Que saibamos valorizar esse legado, mantendo viva a memória de nossos veteranos e o orgulho de sermos uma nação que, mesmo na guerra, soube semear a paz. O Brasil brilhou na Itália, e a luz desse brilho é, agora e para sempre, eterna. Hans, o menino alemão, e os pracinhas brasileiros são agora parte de uma única narrativa de resiliência e amor que desafiou generais e impérios, provando que a fumaça da cobra era, na verdade, o rastro de uma esperança que nunca se apaga. Finalizamos este capítulo lembrando que a guerra termina, mas os seus ecos de bondade continuam a vibrar. Que o exemplo do sargento Mineiro e de sua equipe nos inspire a sermos, em nossos próprios tempos, defensores da vida e da dignidade humana. A missão de Hans foi sobreviver. A missão dos brasileiros foi salvá-lo. Ambas foram cumpridas com perfeição, selando uma amizade que o tempo não pôde destruir. O Brasil agradece à história por ter nos dado heróis tão humanos, e a história agradece ao Brasil por ter mostrado ao mundo a face mais nobre da vitória. A cobra fumou, a paz retornou, e a luz da humanidade brasileira agora é eterna. Este é o Arquivo das Guerras, trazendo para você os sentimentos e os sacrifícios que moldaram o nosso passado. A história do menino Hans e dos pracinhas brasileiros agora faz parte de você também. Que saibamos honrar esse legado todos os dias da nossa vida. O passado é o nosso maior professor, e nós somos os seus eternos aprendizes no Arquivo das Guerras. A missão está encerrada, mas a memória é invencível. Até a próxima história,
onde o heroísmo brasileiro se encontra com a eternidade.